lluvia que arrastra mi soledad. Después de hallarte, solo la danza en el concierto de tu fuego inmortal. Después de hallarte, solo tu espíritu, solo tu aliento y mi entera libertad. Después de ti, solo tu amor, llenando de alegría y de luz mis días. Cuánto me has amado, soy el fuego de tu boca, me lleva a alcanzar la eternidad, me lleva a alcanzar mi eternidad. Después de hallarte, solo la danza en el concierto de tu fuego inmortal. Después de hallarte, solo tu espíritu, solo tu aliento y mi entera libertad. Después de darte, solo la danza en el concierto de tu fuego inmortal. Después de darte, solo tu espíritu, solo tu aliento y mi entera libertad. Cada noche yo te busco, olvidándome del mundo. En ti crece mi confianza, mi esperanza no se acaba y mi corazón se conecta contigo. Me enseñas con lo que está escrito. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón, hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esa misión. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy
Quando estudamos, algumas semanas atrás, talvez meses, na escola de Elohim, os personagens de Abraão, Moisés, o rei Davi, o apóstolo Paulo, enfim, quando estávamos no tema do rei Davi, havia algo que me perturbava, algo que me incomodava. Já fazia uns 40 anos atrás, enquanto eu estudava as escrituras e observava o perfil desse personagem. E ele é um personagem de cinema. Por isso que fizeram tantos filmes do rei Davi. Ninguém vai fazer um filme do rei Ezequias, não. Tipo, não teria sucesso em bilheteria. Porque que o rei Davi, ele junta todos os ingredientes de ação, suspense, emoção, intriga, traição, até sexo depravado. Tipo, todas as coisas que faz uma bilheteria bombar. Então, eu me perguntava há 40 anos, 30, 20 anos atrás, e também algumas semanas atrás, onde está a chave para que a Escritura nos apresente que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Qual é a chave? Porque o vemos mentindo, traindo, enganando, sendo desleal à sua autoridade, a seu rei, a seu povo. Estava disposto a se juntar aos filisteus, né? Tipo, não aqui apenas disposto, ele se juntou aos filisteus para matar israelitas. Tipo, eu digo, onde é que está? Porque vemos pessoas rejeitadas só por isso, né? E afaste-se de mim, maldito fogo do inferno, porque você ferrou uma vez e... Mas Davi errou várias e várias vezes, né? Então, onde que está a chave? E depois de procurar por aqui também, por ali, eu acho que eu tenho a alegria de compartilhá-la com você hoje. De que maneira, apesar de 10 erros, ou 100 erros, ou talvez 1000, 10.000 erros, você pode estar alinhado com o coração de Deus? Porque se você cria um filhote de águia num galinheiro, no seu histórico vai aparecer, né? Para aqueles que vão querer acusar ele, você comeu milho, você comeu minhocas, você dormiu sob uma telha de 5. Que tipo de águia é você? Claro, né? Porque ele cresceu cercado de galinhas e pintinhos. Mas uma vez que ele tenha a consciência de que é uma águia, uma vez que você tem consciência disso, uma vez que as asas são abertas e retoma as alturas que correspondem para ele historicamente e geneticamente, aí tudo muda. Então qualquer acusação se torna frágil, se dissipam. Por quê? Porque isso daí é o antigo modo de viver, até que se renove o espírito da mente, até poder entender, até que se conecta. Veja, os especialistas em ciência dizem que para ter uma imagem melhor é necessário contraste. Por exemplo, nos departamentos de radiologia, nos hospitais e clínicas, eles trabalham com contraste para poder ver, né? Para poder distinguir, e então aí colocam um fundo escuro para poder ver o claro e vice-versa. Então eu vou dar para você um contraste e você vai entender melhor do que estamos falando agora. Vamos para o predecessor de Davi, que é o rei Saul. O rei Saul, né? O mais alto de todo Israel, bonito, o mais hermoso de todo Israel, ele corajoso, né? O mais corajoso que tudo o que eu já li.
um vencedor, um guerreiro, o destrutor dos filisteus, o destruidor dos amalequitas, um homem que estava ao lado do povo, né? Mas já sabemos, né? Ele foi rejeitado, etc. Mas vamos ver a chave, a diferença. Onde que está o elo perdido, né? Vamos usar aqui um termo darwiniano, né? Tudo bem. Então sabemos que Saul recebeu aí a missão de pegar os amalequitas e destruí-los, né? Matar todos eles, não poupar nada, nem ovelhas, nem gado, nada. Tipo, ele e seu exército tinham que matar tudo. E aí vocês sabem o resultado. Ele chega com Agag e o perdoou. Agag era um idoso, né? Mas ainda assim, mesmo assim idoso, ele era um rei. Mas um rei já derrotado. E aí o Saul o perdoou. E depois então o que acontece? Que chega Samuel, que ele tinha ungido o Saul, e aí o Samuel pergunta: como assim? O que aconteceu aqui? O que é isso? E aí o Saul falou mais ou menos como que, já, tudo bem, já passou tudo, passou. Aí o Samuel diz: que barulho de ovelhas é esse que estou ouvindo? E aí é que está uma chave que você vai encontrar nas Escrituras, que se encontra no 1 de Samuel 15, 21. Porque Samuel diz: o povo que você me deu para eu governar, para eu dirigir, para o povo, esse povo pegou as ovelhas e as trouxe para sacrificar ao Senhor. Foi o povo que Deus me deu quem fez isso. Isso foi o que o Saul falou, né? Mas aí foi que Saul selou e colheu em um único passo toda a sua desgraça. Vou te dar um outro exemplo, bem conhecido. Adão, no Jardim do Éden. E vocês já sabem o que acontece, né? Aquele relato bíblico, a história, né? E aí, Deus vem, né, pelo jardim, e Adão, ele está escondido. E Deus faz 3 perguntas. A primeira é: onde que você está? Então aí já o Adão fica nervoso e ele sai por trás dos arbustos e diz: sim, eu tive medo porque eu estava nu e tal. Nu. A segunda pergunta de Deus foi: quem te disse que estavas nu? Né? Aí já ele estava falando coisas com Adão. E aí vem a terceira pergunta: comeste? Você comeu? Você comeu da árvore que eu te disse para não comer? Aí estão as 3 perguntas. Por que Deus perguntaria se ele sabe tudo, né? Porque Deus poderia simplesmente aparecer e dizer: então você fez isso daí, né? Porque ele já sabe. Para que ele perguntaria? Ou quando Deus questiona ao Adão, ou quando Samuel questiona a Saul, ele está dando a eles a oportunidade da vida. Essa pergunta é aquela que define a linha divisória entre a vida e a morte. Onde que você está? Essa é a pergunta que está agora, que ressoa agora. Porque onde que você está? Talvez você fale: eu estou aqui na minha casa conectado, ouvindo a palavra. Mas eu te pergunto, onde que você está espiritualmente? Qual é a sua posição?
Quem ensinou para você as maquinações que existem na sua mente e em seu coração? E o que você fez? Essas são as três perguntas. Onde que você está? Quem ensinou para você? E o que você fez? Posicionalmente, na sua experiência espiritual, o que você está vivendo, seu contexto, o que acontece na sua vida, na família, negócio, saúde, o que você colhe do que semeou, mostra onde você está. Quem te ensinou é o resultado de seguir a palavra como foi ensinada. Você tem trabalhadores, pastores, ministros, líderes que ajudam você, que te apoiam, que sustentam. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses. O que você pensa foi ensinado pela Bíblia. A palavra que você ouve por este canal, o que recebeu de seus mentores, curadores, de seus colegas de jornada, que te ajudam nos passos difíceis, que te alertam sobre os obstáculos. E daí, o que você aprendeu daí? Né? Essa é a fonte de onde você está bebendo realmente? Ou de onde que vem a sabedoria que guia as suas ações, né? Porque aí vem essa terceira pergunta. Você comeu do que eu te disse que não para comer? Porque todos, sem exceção, você não precisa ser Adão nem Davi, não precisa ser ungido pelos profetas Samuel. Basta ser você mesmo, ser quem somos e saber pelo Espírito, né? Quando é que estamos no caminho de vida e quando estamos no caminho da morte. Isso não é revelação profunda, porque você sabe pelo Espírito quando uma palavra é inadequada. Você sabe quando que ofende. Você sabe quando que não está dizendo a verdade, quando está semeando discórdia, divisão, quando que está sendo crítico, quando você está espalhando fofoca. Tipo, você sabe tudo isso. Quando você fecha sua mão e não dá, não é doador. Talvez pense, é que tem muitas pessoas que já estão dando um real a mais, um real a menos. Tipo, você sabe que seu coração está endurecido aí como produto, resultado de seus próprios pensamentos. Mas quem ensinou para você ser assim? Assim de mesquinho? Acaso essa é a palavra que você ouve? É isso? São essas as palavras de seus ajudantes, seus colegas e amigos da caminhada? Agora, voltando ao início, eu disse que estava profundamente confuso, quase consternado, porque Davi era segundo o coração de Deus. Mas acaso era por ser salmista? Porque então o caminho poderia ser assim como o Eric Garnier ou Nemésio Dávila. Acaso esse é o caminho da vida? A verdade e a vida? Pegar um violão e tocar algumas músicas, né? É assim que estamos de acordo com o coração de Deus? Claro que não. Porque muito antes do que os salmistas, o Nemésio e de Eric, os descendentes de Caim já estavam lá louvando ao Senhor. Isso não é a grande coisa. Isso não vai dobrar o coração de Deus, nem incliná-lo de forma alguma. Não. A questão é isso. É como quando ocorreu um terremoto na Colômbia, né? E identificaram o epicentro, né? E eles falaram assim, é ali que está. O que é isso? O Calvário. O que é isso? O que é isso que faz a terra tremer? Literalmente, né? Porque isso aconteceu, né? Faz umas semanas aqui na Colômbia. Mas tudo bem, vamos voltar no nosso tema. O Davi,
quando foi confrontado, quando a parábola para ele foi revelada, né? Quando falaram, como assim? Um homem com rebanhos tira a única ovelha do outro e tira? Ele fala, não, merece morrer. Mas quando falam para ele aquela revelação que fala, não, esse homem é você. Então, né? O que aconteceu com os outros? Tipo, Adão, ele falou, oh, a mulher que você me deu como companheira. E o Saul também falou uma coisa assim, o povo que me deste para governar foi quem trouxe as ovelhas. Mas a diferença deles, o Davi disse, eu pequei. Veja a diferença. Depois de estudar e examinar e observar qual que era o ponto, onde que está? Meu querido, o ponto está em aceitar, em reconhecer. Porque enquanto você estiver na linha da autojustificação, ou pior ainda, apontando para fora dizendo, ah, não, é que são os irmãos, é a igreja, porque eu realmente estou bem com Deus, eu e ele tudo bem. Mas o problema é aquela gente, essas pessoas que se reúnem lá, né? O Paulo, por exemplo, ele estava muito bem com Deus. Ele achava isso quando era o Ravi, Saulo de Tarso. O que incomodava a ele era aquele pessoal que, segundo ele, nesse momento, tinha atitudes e essas doutrinas heréticas. Mas quando alguém agride aquele que está sob a proteção de Cristo, é um perseguidor da igreja. É desse tamanho. É um perseguidor da igreja. Desde o jardim do Éden, passando por um rei ungido pelo profeta, ou quem quer que seja. Se você delega a responsabilidade e a culpa, por exemplo, na mulher que me diste, seja a esposa, ou a congregação, o povo, ou referindo-se à alma, se você delega isso e você falar, por exemplo, é que eu sou assim, essa é a minha forma de ser, essa é a minha alma, o Senhor me conhece e Ele me aceita como eu sou. Olha, aí você está abdicando a responsabilidade de sua alma, e em vez de você assumi-la, porque você acha que as escrituras dizem, comportem-se como homens. Está segregando, acaso, né? Será um machismo patriarcal? Ou será uma revelação espiritual? Porque todos nós temos uma natureza feminina, que é a nossa alma. Eu não estou falando da cintura para baixo, estou falando do peito para dentro. Estou falando do Espírito, o gerador, aquele que se une à alma para formar Cristo na sua vida e na minha. Então, vamos, acaso, dizer, é que eu sou dessa forma, eu sou assim, o Senhor me conhece, Ele me chamou, mas meu nome já está escrito no livro da vida. Acaso você está tentando culpar a sua alma, sua igreja, ou talvez seu líder, por seus erros? Eu vou mostrar para você o caminho que segue. O mesmo que Deus mostrou a Adão, ou aquele que Samuel mostrou a Saul. O reino será tirado de você. O jardim também será tirado. A comunhão que você poderia ter com Deus é cortada. E Davi pecou 1 milhão de vezes mais do que Saul e bilhões de vezes mais do que Adão, né? Porque não é pelos pecados, não é pelas falhas. Se você é alguém que pecou, isso daqui é uma boa notícia para você. Agora, se você é santo e perfeito, talvez sirva para você. Eu, pessoalmente, fiquei feliz. Porque eu errei mais do que você e talvez mais do que todos juntos aqui. Mas
minha capacidade de assumir me mantém aqui. Enquanto que eu via desmoronar como grãos de uma espiga de milho ou pétalas murchas numa flor, eu vi caírem muitos pelo caminho, milhares e milhares. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui para ensinar para vocês aquelas simples como, porque foram muitos anos para encontrar esta chave. E aí então eu vou para o modelo perfeito, onde eu devo focar, que é Jesus. E Jesus não somente responde, mas ele cobre e responde pelo que ele nem fez. Ele responde pelo que você fez, pelo que eu fiz. Isso vai mais além do que Davi fez. Porque o Davi disse, eu assumo o que eu fiz. Mas Jesus, ele diz, eu assumo o que você e também aquele que está falando e todos nós que estamos conectados agora, fizemos. Isso. Ele está pagando um preço pelo que ele não fez. Ele está assumindo. Por que é que Davi é segundo o coração de Deus e por que Deus exaltará a Jesus? Deus exaltará Jesus até o máximo. Veja, a diferença não está no que se faz ou do que você deixa de fazer em relação às obras. Se você errou 10.000 vezes, aqui está a coberta. Porque não é uma fórmula secreta pensar, o sangue de Cristo te limpa de todo pecado. Não é um mantra, não é uma música de Natal, uma canção de Natal, não. A questão é a seguinte. Se conseguimos ver que Jesus assumiu responsabilidade e vemos que Davi fez o mesmo consigo próprio, anunciamos isso. E aí temos o caminho traçado. E isso é uma coisa prática. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, o que ele quis dizer com aquele caminho? Acaso que tem recantos que são curvas? Não, são coisas práticas que são para caminhar, para seguir, para caminhar como ele caminhou. E a promessa é, todo lugar que seus pés pisarem será seu. Se você caminhar como ele caminhou, você então é co-herdeiro com Cristo. Isso é teologia simplificada, nível A1, sem complicações. Não vamos culpar a mulher que me deixe como companheira. Não. Vamos dar uma coberta. Porque o Adão até ele estivesse ainda no jardim. Pode ter certeza. Mesmo tendo comido do fruto, ele estaria no jardim. Aí, por exemplo, perguntaram para ele se tivesse aceitado. Sim, eu comi, eu pequei. E perguntando, por que você comeu? Mas desculpa, eu não queria fazer isso, eu acho que não vou fazer isso de novo. Né? Ele não teria sido maldito ou jogado fora. Eu acho que não. Mas como Adão não assumiu a responsabilidade, aconteceu o que aconteceu. E mesma coisa com Saul. Se Saul tivesse falado, eu assumo, este daqui é meu povo, eu sou o rei, minha responsabilidade, eu peço perdão para Deus e a você, profeta de Deus. Aí a história seria completamente diferente. O grande mistério revelado está neste pequeno detalhe. Se renunciarmos à perseguição à igreja, né, e nos convertermos, como fez Saulo de Tarso,
Saulo de Tarso, de ser un perseguidor, a poner su tiempo, a poner sus recursos. Aí a história muda. Como él dijo, Parar de para ser mí, um para los que perseguidor. están conmigo, estas manos me han servido, trabajando, desgastándose. Su tiempo Aí, hasta llegar a dando seu la tempo vejez, até chegar até a velhice, finalmente, perder la até cabeza. perder a cabeça, né? Poner la vida Colocar por a vida quienes en una época era por aqueles que, em alguma época, eram as vítimas da sua própria poner la persecução. vida por los que hoy Você tienes en quer tu colocar a lista negra. vida por aqueles que estão na sua lista negra? Esse daqui é o No digas, caminho. "Ay, no, Não fale, hay ah, camino não, nivel tem B, caminho otro, nível B e tem outro. uno, Não, só por tem um los caminho. que Só tem te um han caminho. hecho doler, por los E tem te que han ir hecho por aqueles que sufrir, te por los causam que te han dor. hecho daño. Tem que fazer por aqueles que te fizeram sofrer. Porque por acaso, tipo, pergunto, por quem que Jesus pediu perdão? por Lázaro, Acaso ele pediu perdão por Lázaro, por Marta ou por Maria, ou por seus por la mujer amigos? que le lavó los Não. pidió perdón Ele por los que pediu le habían perdão escupido, por aqueles que por los que cuspiram le seu habían rosto, apedreado, los que le os habían que escarnecido. esbofetearam, Vamos, aqueles que o ridiculizaram, díganos, ¿quién te ha né? golpeado? Míralo, el rey de Aqueles los que judíos. estavam Los que rindo hicieron sobre escarnio y ele, que mofa fizeram de él. escárnio dele. Padre, perdónale. E ele só falou, oh Pai, perdona eles. Porque se daba cuenta, Porque está ele tan lejos, percebeu, y es tan grande, e ele é tanta tão pequenez, grande, tanta ele ignorancia, conseguiu ver tanta coisa pequena aí, que tanta ignorância, mas ele deu ahí no lo coberta. tienes ahí. Le vas a dar Você cubierta a é quem esas tem o personas, no a caminho. los que te caen Então te bien. pergunto, se você vai dar coberta para aqueles que te causam sofrimento ou dor Los amigos, também. Porque todo mundo tem amigos, todo mundo tem companheiros, con los né? que hay, Com aquelas que você tem mais simpatia, claro, né? Todos. sin excepción. Então você tem que dar coberta a todos, sem El exceção. coe oscuro, el coe negro, Mas el coe é tenebroso. aquele grupo né, que não é tão assim, Amiga, também. compañero de viaje, Então, meu amigo, meu companheiro de jornada, a eu convido você a uma simples reflexão, reflexión, mas para uma profunda decisão. que te lo he presentado claro. O caminho está claro. Ahí está, camino. Então, Vamos, vamos segui-lo até o fim. sí, tú escuchas a las hermanas, Assim como aquele programa de adoradores das irmãs, que eles falam, vamos adorar. E eu te digo para você, vamos a caminhar. el único camino que Mas só existe um caminho, não tem mais. deja, Deixe esse coração de pedra. Deixa isso. ahí tengo testimonio de Dios. Dios puede Tipo, haber mesmo que firmado Deus ahí tenha con su dedo, escrito como Messi en Miami, te firmó isso las daí, tablas de piedra en tu colocando corazón. nas Bótalas tábuas de como las botó pedra. Moisés. Permita que Deus escreva em carne. Joga essas tábuas de pedra. En Não, carne. tipo, em Ese es el carne. misterio de la piedad. Esse é o mistério. Deus manifestado em carne, não em pedra. Porque já passamos pela era da pedra. Deixa isso para outras histórias. Deixe isso para os descendentes de Abraão. Aqueles que são como a areia do mar, né? Agora, com os filhos de Deus, como as estrelas do céu, abra seu coração para que Deus escreva uma palavra viva aí. Renova sua mente e abandone esse espírito dogmático que fez você pensar que estava certo, né? Que você estava correto. Porque isso se chama autossuficiência, autojustificação. E eu defino bem rápido isso para você numa teologia simplificada, que seria igual a pensar que não precisa de Cristo. Simples assim. Mas, tipo, se você não precisa de Cristo, você pode se autojustificar. Mas eu sim preciso dele. Porque separado dele, nada consigo fazer. Ele falou isso.
para todos nós. Separados de mim, nada podem fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, aí está. Você vai continuar ganhando pequenas batalhas na sua mente e em seu coração, né? Você acha que isso é suficiente? É isso a sua satisfação? Quer que isso seja a sua recompensa no final da jornada? Ou talvez quer sobrar alguns reais, alguns dólares, euros, sei lá, no final da jornada? Essa é realmente a recompensa que deseja? Você quer continuar sendo esse tipo de pessoa? Ou vai tomar a decisão hoje? Porque qual seria o bom de tomar essa decisão hoje? Porque hoje é o melhor dia da vida. Não endureça seu coração. Então, meu amigo, se você acha que isto que estamos fazendo está certo, vou te contar alguma coisa e com isso já vamos encerrar. Por que eu compro livros e continuo comprando livros? Se eu tenho uma biblioteca tão grande e perguntam para mim, irmão, por que você compra tantos livros e uma vez e outra vez? Por que você compra tantos livros e até pode conseguir eles na internet, no PDF, e pode ler eles? Para que vai gastar 10 ou 15 euros num livro? E quando você pode economizar esse dinheiro? Mas olha, se realmente acredito que o autor daquele livro é alguém que vale a pena ler, porque ele se preparou, estudou, ele se esforçou e está me trazendo alguma coisa, então eu invisto para que essa sabedoria, esse conhecimento, essa dedicação, essa pesquisa continue sendo disseminada. Se eu baixo gratuitamente os livros, aí eu estou garantindo meu benefício só e estaria poupando 10 euros no bolso, né? Mas eu estou então cortando a chance da cultura alcançar outros e pessoas brilhantes que continuem escrevendo. Então, tente agora aplicar isto ao trabalho que você vê que está sendo feito pela nova igreja. Porque você se pode conectar e é de graça, né? Tudo bem, né? Mas você pode contribuir. Você tem muitas razões para se auto-justificar e apenas um motivo para ser generoso, que é Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por este tempo de comunhão que você nos proporcionou. Obrigado porque através de reflexões tão simples podemos desatar os nós mais difíceis que bloqueavam nosso caminho e que nos impediam de fluir em nosso espírito para você, hacia você e de você para nós. Obrigado, Pai, pelo testemunho de um homem segundo o coração teu. E hoje podemos dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, Hineni. Não estamos escondidos atrás de um arbusto, nem justificados atrás da mulher que nos deste, da congregação que você nos deu, do povo, ou de qualquer situação ou circunstância que nos deste. Não, Senhor. Todo erro que aconteceu na nossa vida é a nossa responsabilidade. Hoje, cada um de teus filhos coloca a mão em seu coração e diz, Hineni, eis-me aqui, é minha responsabilidade e eu estou diante de Cristo, quem nos mostrou um caminho de justiça, no qual assumimos nossa responsabilidade e progressivamente assumiremos as dos outros, dos mais pequenininhos, dos mais frágeis. Vamos suportar uns aos outros, carregando os fardos uns dos outros como vimos em Cristo Jesus.
Obrigado, pois se transformarmos isto que é teoria, doutrina, em vida, em carne, se caminharmos isso, será a transformação e a mudança que nos aproximará da celebração da Páscoa como você e eu queremos, como você e todos nós queremos. Obrigado, Senhor. Amém. Amén.
se acaba.